Meu nome é Jean e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou um pouco desaparecido aqui, mas hoje Deus ele tem algo para falar ao teu coração. Eu quero trazer hoje para o seu coração a passagem do jovem rico, né? Eu vou dar algumas características hoje do jovem rico. Quem seria o jovem rico hoje na atualidade? O jovem rico hoje na atualidade, na contemporaneidade, na atualidade que nós estamos, o jovem rico é aquela pessoa que ele tem uma boa casa, ele tem uma boa vida familiar com os pais, ele é alguém religioso, isso mesmo. Ele é alguém que frequenta os cultos, frequenta as igrejas, a igreja todos os finais de semana. Ele é alguém comum. Ele é alguém que ele não tem preocupação. Ele é estável. Agora você imagine, alguém que é estável, ele se encontrando com Jesus. Jesus ele não tinha um terno. Jesus tinha uma palavra de vida eterna, vida eterna, vida eterna. E o jovem ele entende isto. O jovem ele entende que a única oportunidade que ele tinha era de seguir Jesus, de seguir Jesus. E você vai ver, se fosse hoje, na atualidade que nós estamos, é aquele panfleto que você entrega para alguém e alguém rejeita. É aquele convite que nós convidamos hoje. Olha, vamos à casa do Senhor. É aquele convite que nós fazemos hoje. É aquele convite que nós fazemos hoje. A porta da graça está aberta. E muitas das vezes o que acontece é o que está lá escrito em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo perante ele como uma terra seca, sem parecer e sem formosura. E olhávamos para ele, nem uma beleza víamos para que o desejássemos. Foi o que aconteceu com o jovem rico. Jesus disse assim Jesus disse na sua pregação, Jesus disse na sua frase, Jesus ele disse no seu diálogo, Jesus ele disse para o jovem rico: se tu quiseres me seguir, vende o que tu tem e dar aos pobres. Ele está se perguntando: eu tenho que abandonar? Eu tenho que vender tudo o que eu tenho? Eu tenho que vender minha casa? Eu tenho que vender meu bem? Eu tenho que vender meu carro? Não. E aquele jovem ele era instável, ele era estabilizado. Ele tinha riquezas que o deixavam instável, que o deixavam bem, que o deixavam tranquilo. O que aquele jovem tinha era o que atrapalhava ele de seguir Jesus. Ah, Jean, você está dizendo aqui que eu estou em paz, me atrapalha? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso, aquela aplicação, naquele contexto, naquela história. Eu quero frisar para você que o que Jesus, quando ele passa a conversar conosco, ele diz desse jeito para nós: eu quero que você seja o meu seguidor, vinde a mim. Jesus ele veio dar vida com abundância. Jesus ele quer dar conforto para você, ele quer dar alívio para você, ele quer te pastorear, ele quer mudar a tua história, ele quer te dar vitória, ele quer, é claro que ele quer. Mas antes ele passa e ele diz desse jeito: para me seguir você tem que deixar, para me seguir você tem que renunciar, para me seguir você tem que abrir mão, para me seguir você tem que deixar algo para trás, para me seguir tem que haver mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança de atitude, mudança. Jesus ele não quer mudar apenas o teu exterior. Aquele jovem, o exterior dele era bem,
Como assim era bem? Ele tinha riqueza, então ele poderia se vestir bem, ele tinha acesso, se fosse hoje, ele tinha acesso a universidades, ele tinha acesso a se formar, a ter um diploma, a trabalhar. Ele tinha acesso a tudo isto, mas Jesus ele não queria apenas que ele vivesse o exterior que ele já tinha na sua mão. Ele queria experimentar aquele jovem a viver o que ele não tinha. O que era? Ele queria experimentar para aquele jovem dizendo desse jeito: olha, tu tem conforto, tá estabilizado, mas se tu for me seguir, Pedro teve que deixar a família, a esposa, a sogra, teve que deixar todo mundo. Assim foi com Marcos, Lucas, João, assim foi com o Zaqueu, assim foi com Paulo, assim foi com Tito, assim foi com Timóteo, assim foi com aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Eles tiveram que deixar algo, eles tiveram que renunciar a algo, eles tiveram que abandonar algo. Jesus não está dizendo para você vender o que você tem. Jesus ele está querendo que você abra mão daquilo que te prende das coisas dessa terra. E nesta terra, o que prendia o jovem rico eram as suas riquezas. O que prendia Pedro era ser pescador, era os peixes. O que prendia Zaqueu era aquilo que ele fazia, era a vida errada que ele tinha. E Jesus disse o que? Hoje veio salvação a esta casa. Jesus, quando ele tem um encontro com um jovem rico, ele encontra alguém estável. E ele estava dizendo para aquele jovem: se você for andar comigo, nem sempre vai ter fartura de pão, nem sempre vai ter fartura de peixe, nem sempre vai ter milagre, nem sempre você vai estar estável. Então, para você ser meu seguidor, você tem que entender que eu vou te colocar em meio a estreitos, em meio a apertos. Para você ser o meu seguidor, você tem que abandonar aquilo que te prende nessa terra. Ele teve que abandonar príncipe, Israel, doutor, alguém interessante. Jesus teve que dizer para ele: tem que nascer de novo. O que acontece hoje é que simplesmente nós vemos o seguinte: a realidade é esta. Hoje nós vemos que ninguém mais quer abandonar o pecado, ninguém quer deixar a mentira, ninguém quer abandonar o engano, ninguém quer abandonar a prostituição, ninguém quer abandonar o pecado, ninguém quer abandonar as riquezas, ninguém quer abandonar a sua vida para seguir uma vida com Cristo Jesus. Entenda, eu quero dizer para você que a caminhada com Cristo é essa. Imagine só, Jesus está caminhando, aí você vê lá passando Jesus, opera milagres, liberta endemoniados. Você vê lá Jesus levantando paralítico, Jesus dando vida a quem estava morto, Lázaro. Você olha, vê Jesus, você mesmo aí, você que está tranquilo, você mesmo que está estável, você pensa, né? Se eu tiver a oportunidade de falar com Jesus, o que é que eu vou falar para ele? Foi o que o jovem rico disse: mestre, eu quero ser teu servidor, eu quero ser teu seguidor. Eu dou meu dízimo, eu vou à igreja, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe. Jesus olha para o coração dele e diz desse jeito para ele: te falta uma coisa, vende o que tu tem e dá aos pobres. E eu quero dizer para você que quando você acha que
quando você pensa que está forte, quando você pensa que não precisa, quando você pensa que consegue sozinho, não é do meu jeito, é da minha maneira. Jesus está dizendo desse jeito: para caminhar comigo, eu vou te colocar em meio aos extremos que te farão você pensar duas vezes. Quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás. É Jesus dizendo desse jeito: para andar comigo, nem sempre eu vou estar multiplicando uma multidão de peixes e pães, mas eu vou te colocar no estreito da vida, aonde vai faltar pão, aonde você vai ser perseguido, aonde você vai ser caluniado, aonde mentirão no teu nome, aonde te odiarão. Veja, ele era estável e Jesus disse para os discípulos, João 17, olha, por causa do amor ao meu nome, farão para vocês. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Jesus está te dizendo nessa tarde, não sei que hora você está vendo esse vídeo, que você pode estar vivendo uma vida estável agora, mas Jesus te chama a viver o estreito com Ele, porque Ele não quer que você ganhe aqui na terra, Ele quer que você ganhe os céus. Ele não quer que você tenha mais tesouro aqui na terra, Ele quer que você ajunte o tesouro no céu. Ele não quer fazer de você um empresário. Pedro poderia ter sido um empresário no ramo da peixaria, ter sido um dos maiores pescadores de peixe, assim, Paulo, um dos maiores construtores de tenda no deserto. Não, Jesus, ele quer fazer de você um cidadão celestial. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ser guardada no teu coração.